Então, voltando agora, nós temos a segunda parte dessa aula, a segunda parte da primeira aula de antipsicóticos, que porque eu não consegui colocar no outro vídeo, porque o YouTube me pede para ficar pelo menos meia hora. Se eu faço um vídeo maior que meia hora, eles me cortam. Então eu tenho que ficar nesse limite aí. Máximo meia hora, máximo 30 e pouquinhos minutos. Então, voltando a essa parte, né, dos antipsicóticos, nós só revisando o que nós vimos na aula passada. Nós temos antipsicóticos de primeira geração e de segunda geração. De primeira geração, a gente já disse, eles têm um efeito extrapiramidal porque eles vão atingir as vias dopaminérgicas, certo? E, por consequência, eles vão diminuir as vias serotonérgicas também, né? Então, diminui as vias dopaminérgicas e diminui as vias serotonérgicas. O que acontece com isso? Os sintomas positivos diminuem, né? Os delírios e alucinações, mas os sintomas negativos, eles acabam sendo aumentados. Também nós temos como efeito da primeira geração a sedação, né? Existe uma sedação grande porque existe um bloqueio dopaminérgico no sistema nervoso central, certo? É isso que a gente precisa saber. Não precisamos entrar muito em detalhes, tá? Por conta do aspecto mais prático do que a gente tem que ver com relação à aplicação desses conceitos aí no dia a dia, que vocês já vão começar a ver lá no estágio, quando vocês entrarem no CAPS. Quem for trabalhar com saúde mental vai ter isso de perto, tá? Nessa segunda parte da aula, nós vamos ter um pequeno resumo de algumas medicações que vocês podem encontrar no dia a dia, alguém usando, algum paciente usando, e uma introdução aos antipsicóticos de segunda geração. Os de segunda geração, como vocês vão ver, eles vão ter ação tanto nos sintomas positivos quanto nos sintomas negativos. Eles só não vão ter uma ação tão potente quanto os de primeira geração, tá? Alguns antipsicóticos típicos, que são de primeira geração, eu gostaria só de vocês terem isso em algum momento assim anotado, tá? Porque todos esses medicamentos, eles são ainda usados. Então, por exemplo, a clorpromazina, que é um aplicativo, foi o primeiro, né? O levomepromazina, o Neosine, também muito usado, principalmente para idosos, pessoas mais velhas. Periciazina, Neuleptil, também é muito usado, porque ele ainda tem um efeito bem interessante, tá? Flufenazina, também muito usada. Inclusive, a flufenazina também pode ser usada para sintomas psicóticos do tipo bipolaridade com sintomas positivos, o estelazine também, o trifluperazine, né, que é o estelazine, também muito usado. Alguns psiquiatras privilegiam algumas medicações, né? Tinha alguns colegas psiquiatras que privilegiavam, por exemplo, Neosine e estelazine, Neuleptil também. Outros já mais clássicos, mais antigos, usavam muito o Aldol, o Ampliquitil, o Orap, tá? Tem vários segmentos, né, de médicos que acabam adotando determinados medicamentos e repetindo esses medicamentos. Mas alguns outros ampliam esse espectro de medicamentos, né? Então, nós temos aqui nos típicos, né, que são usados hoje como mais fortes, no caso de uma crise, por exemplo, uma crise psicótica. A pessoa está em crise, paranoica, e ela precisa ser internada, porque não dá conta, a família não dá conta de
de conter essa crise em casa, desculpa, são usados os típicos, né? Coloca lá o Neuleptil, ou coloca lá o Amplictil, Neosine, o Aldol e manda ver, né? Não importando o que tem de sintoma colateral, de efeito colateral nisso. Pelo menos na crise se usa esses. Ainda usa muito. Então, lembre desses nomes, tá? Amplictil, Neosine, Neuleptil, Flufenan, Stelazine, Aldol, Droperidol, Orap, Semap. Nessa lâmina nós temos os efeitos colaterais dos antipsicóticos típicos, quer dizer, as reações adversas, né? Nessas reações adversas, que são reações não esperadas àquela medicação, né? Quando você faz uma medicação, você tem reações que você espera, né, daquela medicação. E tem reações que podem acontecer, são reações que não têm a ver com o efeito benéfico, na verdade. São reações extra, né? Por exemplo, né, nesses psicóticos típicos, antipsicóticos típicos, nós temos as ações anticolinérgicas, que são a tradução, né? A visão borrada, a boca seca, constipação intestinal, a pessoa fica sem defecar, a retenção urinária, a pessoa começa a reter líquido na urina, não ir ao banheiro, não fazer xixi. E com isso começa a aumentar o ganho de peso, né? E também tem efeitos bem importantes com relação à memória. A pessoa começa a perder a memória. Então são efeitos bem importantes, né? Outros efeitos antihistamínicos, que é o mesmo efeito, por exemplo, que você tem quando você toma um antialérgico. Ganho de peso, sedação, antialérgico quando você toma, você se sente um pouco sedado, né? Você sente sono. Por isso, porque ele tem um efeito antihistamínico. Que aí a histamina, ela desperta, né? E o antihistamínico faz com que a gente tenha essa sedação. Antiadrenérgico, a hipotensão postural. Nós temos aqui situações onde a pessoa fica com uma certa rigidez, uma tensão muito grande, tá? Vocês vão ver que os pacientes referem bastante tensão postural. Outros efeitos negativos em termos de psíquicos, né? Tem retraimento social, apatia, o afeto embotado. Então, o uso dos antipsicóticos típicos traz isso, a gente já falou sobre isso, né? Que são os efeitos negativos. E efeitos endócrinos, que aí entra também a história da lactorreia, irregularidade na menstruação, diminuição da fertilidade, ginecomastia, aumento da mama, disfunção sexual, a pessoa perde o interesse sexual ou perde a capacidade de ter prazer. Então, tudo isso são efeitos adversos do uso do antipsicótico típico. Os efeitos corretos são efeitos que, digamos, seriam os benéficos, né? Mas os adversos são muito maiores, né? Vejam. Então, realmente, esse antipsicótico típico, ele precisa ser usado com muita parcimônia mesmo. Temos os medicamentos da segunda geração. O primeiro medicamento da segunda geração que foi descoberto é a clozapina, o Leponex. Ele foi o primeiro fármaco que realmente mudou um pouco esse aspecto de efeito colateral indesejável, que foi, quer dizer, um efeito positivo sobre os sintomas positivos e um efeito menos drástico com relação a efeitos colaterais, esses piramidais. Além disso, a clozapina, ela teve um resultado que foi um certo alívio dos sintomas negativos também. Então, a partir da clozapina, Deponex, né, que é um medicamento de referência, também muito usado ainda hoje, nós
tivemos, né, na psiquiatria uma mudança de paradigma, que foram os medicamentos que não atendiam completamente essa hipótese dopaminérgica. Aliás, eles trabalhavam numa hipótese serotonérgica. Aí já, a hipótese já mudou um pouquinho, né? Não mudou muito, mas mudou um pouquinho. E vocês vão ver ao longo dessa aula. Então, eles conseguem aí agir nos sintomas positivos e negativos, sem atuar nas vias mesolímbica, que vamos falar na próxima lâmina, detalhadamente, tá? Aqui é importante a gente destacar, porque viemos construindo isso até agora, tá? Aqui, ó, importante sobre o aspecto prático é que o uso do antipsicóticos típicos de primeira geração são considerados mais eficazes para os sintomas positivos. Entretanto, atuam receptores D2 típicos nas vias mesolímbicas, a nigroestriatal principalmente, né? Provoca maior sedação e efeitos colaterais em comparação aos demais fármacos atípicos de segunda geração, que têm a sua atuação mais voltada para as vias mesocorticais, bloqueando os receptores 5-HT, são receptores serotonérgicos, certo? Vocês vão poder olhar mais de perto essas vias, tá? Que eu estava falando até agora. Primeiro, a substância nigra, você tem aí no número 1, tá vendo? Ela fica no tronco, né? Nós temos a área 2, que é a área tegmental ventral, que também é uma origem das vias dopaminérgicas. Nós temos a amígdala, no número 3, lembra da amígdala? Aquela que está presente também no sistema límbico, nas vias que vão tratar da questão do estresse, lembra? Eu falei sobre isso na aula. Nós temos o número 4 aí, o núcleo accumbens, que também está no sistema límbico, né? Ele faz parte do sistema límbico, também está implicado nas vias dopaminérgicas. Nós temos o 5, o estriado, né? Nós temos essa parte do córtex, que é o córtex estriado. Nós temos o número 6, que é o córtex frontal. Aí nós já estamos na via mesocortical, certo? Vamos ver aí o córtex, ó. Toda essa via dopaminérgica mesocortical, toda essa via vermelha, ela vai apontar para o que nós conhecemos hoje como a via dopaminérgica mesocortical. Então, meso tem a ver com o meio, né? Tá vendo que vem do meio ali do tronco, né? Do número 2, do meio da área tegmental ventral para o meio do córtex frontal, tá? Toda essa área é rica em vias dopaminérgicas, mas também é rica em vias serotonérgicas. Então, nós sabemos já, tá? Pouco sabe-se, né, sobre a atuação de todos os psicofármacos, na verdade. Mas o que sabemos é que os psicofármacos de segunda geração, eles vão agir mais fortemente nessa via dopaminérgica mesocortical. Enquanto que os outros medicamentos de primeira geração, eles atuam mais nas vias mesolímbicas e na via nigroestriatal. Então, aqui nessa figura, fica bem evidente aí, ó. Nós temos as vias nigroestriatais, que são essas negras, essa cor negra. Então, ela começa lá na substância nigra e vai até o estriado. Então, essas são as vias dopaminérgicas que são mais ativadas, mais trabalhadas nos primeira geração. E nós temos as vias mesocorticais, que são as vermelhas, que são mais trabalhadas na segunda geração, tá? Aí, vamos ler aqui o que está escrito sobre a segunda geração e primeira geração. Ó, os APG, que seriam os medicamentos de primeira geração, e os ASG, lá no texto vocês vão ver isso,
APG e ASG são primeira geração, segunda geração. Atuam 70% das vezes em receptores D2 e o seu uso prolongado aumenta a quantidade desses na membrana pós-sináptica. Então, o que você tem que saber sobre isso? Que eles vão atuar nos receptores D2, todos eles, tá? Tanto primeira geração, segunda geração. Eles atuam nos receptores D2. Mas os de segunda geração, eles vão também atuar nos receptores serotonérgicos, bloqueando os receptores serotonérgicos, para que e provocando uma maior presença de serotonina livre nos botões sinápticos, tá? Então aqui, ó, aumenta a quantidade deste na membrana pós-sináptica, o que causa o desgaste e a sua eficácia com o passar do tempo. Isso aqui é porque quanto mais se usa o psicotrópico, quanto mais se usa a medicação, mais eu preciso usá-la. Por quê? Porque ela vai aumentar o número de proteínas G na membrana. Ela vai causar o aumento desses receptores. Então, como ela tem muito mais receptores, né, por consequência, ela precisa ter mais medicamento exposto, mais medicamento no organismo, para bloquear mais ainda esses receptores. Aqui nessa lâmina nós temos a explicação sobre os antipsicóticos de segunda geração. O que seriam esses antipsicóticos de segunda geração? Os atípicos, considerados atípicos. Eles trabalham com outra hipótese, tá? É a hipótese serotonérgica. O que eles entendem? Que quando o antipsicótico ele entra na corrente sanguínea, ele começa a agir no corpo, o antipsicótico de segunda geração, tá? Ele vai estimular, na verdade, estimular não, ele vai bloquear os receptores 5-HT2, tá? No caso, vocês vão ver no texto, que eu acho que é importantíssimo vocês lerem o texto, tá? E acompanharem por isso. Nós temos aí uma grande explicação sobre os atípicos, né? Por quê? Eles são também antagonistas D2. Todos os dois, tanto a primeira geração quanto a segunda geração, eles são antagonistas D2. Do D2 são os receptores para dopamina. Mas o segunda geração, ele também é bloqueador dos 5-HT2, que são os receptores de serotonina no córtex. Então, se eu tenho, olhando essa figura aqui embaixo, tá, gente? Eu tenho a produção de dopamina normal, da psicose e tal. E se eu tenho o antipsicótico de segunda geração, ele vai bloquear os receptores serotonérgicos. E ele aumenta a liberação tanto de serotonina quanto de dopamina. E ele não produz o efeito colateral que é a síndrome extrapiramidal, porque ele produz um aumento de dopamina em todo o córtex, não só nas vias mesolímbicas e mesocorticais. Ele vai atingir as duas. Então, quando ele atinge as duas vias, que nós vimos ali mais para frente na aula, essas duas vias, elas são responsáveis por determinadas situações, né? Inclusive pelos sintomas positivos da psicose. Só que ele também bloqueia os receptores serotonérgicos e faz com que a serotonina fique mais presente dentro de todas as duas vias, tanto mesonímica quanto mesocortical. E aí nós temos uma melhora dos sintomas negativos também. Então esse que é o grande barato da segunda geração, porque ela também atinge a produção de serotonina. E com o aumento da serotonina,
ela dispara a produção de dopamina. Olha que legal, né? Pelo menos é essa a explicação que hoje nós temos, tá? Vocês vão ver no texto, que eu acho que a partir dessas aulas gravadas, vocês vão conseguir ficar mais próximos e entender melhor o que está sendo falado no texto, tá bom? Temos alguns antipsicóticos atípicos, aqui são vários antipsicóticos que foram melhorando ao longo do tempo, tá? Diminuindo os efeitos colaterais. Então, aqui, primeiro foi a clozapina, né? O Leponex, como eu falei para vocês. Depois já veio o risperidona, que o medicamento de referência é o Risperdal. Tem a olanzapina, o Ziprexa. O Ziprexa, até pouco tempo, era uma medicação de alto custo. Até hoje ele é dispensado pelo SUS porque ele é de alto custo, muito caro. Ele diminui os efeitos colaterais, mas ainda tem efeitos antihistamínicos bem complicados. Então ele aumenta o ganho de peso acentuadamente. A pessoa que toma Ziprexa engorda muito, muito mesmo. Né? Esse é o grande problema do Ziprexa, da olanzapina, que é o princípio ativo. Mas vocês vão ouvir muito falar sobre a olanzapina, tá? É muita coisa mesmo, porque as pessoas têm usado muito. Os psiquiatras atualmente têm usado bastante Ciprexa. A quetiapina, também o Seroquel, também é muito usado, muito mesmo, principalmente em pacientes com transtorno bipolar. Então, tem um histórico de uso. Os outros aqui, a Abilif, aripiprazol também, ele é bem usado, tá? Já é a terceira geração. Nós já temos hoje antipsicóticos que são mais atuais do que a segunda geração, tá? Esse terceira geração aqui, o Abilif, ele já existe há mais de 10 anos aqui no mercado e ele tem também poucos efeitos colaterais, bem poucos, só que ele é muito caro. São medicações que hoje são super inacessíveis e não é dispensado pelo SUS. Então, acaba que as pessoas não têm muito acesso a esse aqui, a não ser que tenha como pagar R$ 300 numa caixa de 30 comprimidos, né? Essa última lâmina aqui, eu gostaria que vocês tentassem deixar para vocês guardarem em algum lugar, sabe? Vocês recorressem como se fosse um manualzinho, sabe? Porque ele é muito, muito importante. Por exemplo, vamos supor que chegue algum paciente para vocês usando o Ampliquitil, que é a clorpromazina. É um dos primeiros antipsicóticos, lembra? O que está em vermelhinho aqui, eles são de primeira geração. Os que estão em preto, tá? Eles são de segunda geração. Os de primeira geração, tá vendo? Olha, ele tem aqui 3 cruzinhas, clorpromazina, tem 3 cruzinhas na sedação. Então, ele causa muita sedação. Já a clozapina, o Leponex, também causa, ó, 3 pontinhos. Mas o haloperidol, o Aldol, ele não causa tanta sedação. Olha, ele não seda tanto. Ele tem um efeito maior extrapiramidal, ó. Aldol, 3 cruzinhas no efeito extrapiramidal, na segunda coluna. A clorpromazina já não tem efeito 2, mas 2 cruzinhas, mas não tem zero efeito, né? Como, por exemplo, a clozapina, o Leponex, não tem nenhum efeito extrapiramidal, tá vendo? Zero. A quetiapina também, o Seroquel, ele não tem nenhum efeito extrapiramidal. São os dois que não tem nenhum. Já a risperidona tem, a olanzapina tem um pouquinho, o mereril embaixo, a tiondazina, também tem um pouquinho. Então, tá vendo que seria interessante que vocês tivessem esse quadro guardado para vocês. Imprimir, sabe? Guardar isso porque, né, vamos supor que mais para frente. Eu acho difícil que alguém chegue no consultório tomando algumas dessas medicações. Mas, por exemplo, uma vez
em vários momentos, tá? 2 vezes já aconteceu, na verdade, 2 vezes. Chegou para mim uma paciente que estava com efeitos super adversos da olanzapina, estava tomando olanzapina, e assim, muito mal, sabe? Se sentindo super prostrada, com dor no corpo. E eu perguntei, tá, o que você está tomando? Ah, eu tô tomando olanzapina porque o meu neurologista mandou. Meu neurologista recomendou. Eu como olanzapina, a pessoa é extremamente neurótica, com ansiedade, tomando olanzapina, que é um antipsicótico, segunda geração. E imediatamente falei para ela, já, não tome, pare de tomar isso, porque eu já conhecia a pessoa, né, o paciente. Mas vocês, com o tempo, já vão conhecendo é, o paciente e vão fazendo o diagnóstico, né? Porque não tem como tomar um antipsicótico para tratar depressão ou um antipsicótico para tratar ansiedade. Isso vai com certeza ter efeitos colaterais muito drásticos. E isso depois também, em algum momento, eu vi, foi aqui em Aracaju mesmo. A pessoa chegou para mim super mal e dizendo que estava tomando olanzapina também, porque, porque, gente, um médico da família, amigo, tinha receitado, que o médico nem psiquiatra era, nem nada. Já foi e receitou olanzapina. Eu não sei se as pessoas das indústrias farmacêuticas têm feito essa propaganda da olanzapina, sabe? Mas ela tem sido muito prescrita por não psiquiatras, porque um psiquiatra que se preze jamais vai colocar um antipsicótico para uma pessoa que tem ansiedade, né? Não tem nem condições. Então, é interessante que a gente tenha essa noção de olhar a medicação que a pessoa está fazendo e orientar. Então, por exemplo, essa primeira pessoa que eu dei o exemplo, chegou no consultório tomando olanzapina com ansiedade, eu já disse logo, ó, porque essa medicação não é para isso e a gente vai buscar um psiquiatra para você. Aí encaminhei para o psiquiatra que trabalha comigo, né? Que sim, que é equipe, que é um psiquiatra que eu sei que ele é muito bom. Então eu já indiquei, já encaminhei para o meu psiquiatra. Meu psiquiatra, não, meu colega, né? Mas a outra pessoa, né, também que chegou, eu encaminhei para outro psiquiatra e já disse logo: olha, essa medicação não é para você. Se você quiser, você confia nesse médico que te prescreveu, você continue tomando até você fazer a consulta com a psiquiatra. Mas eu aconselho você a parar, e parando aos poucos, né? Porque também você não pode pedir para a pessoa tirar uma medicação dessa de uma hora para outra. Ela tem que ir parando e diminuindo a dose, fazendo o desmame, tá? Isso também é importante que vocês saibam, tá? Gente, é importante que a gente tire dúvidas. Essa semana que vem eu vou estar na aula, né? Vou estar dando essa aula para vocês na quinta-feira, né? Vou tentar começar um pouquinho antes das 7 para tirar dúvidas, se houver, tá? Alguma dúvida. Lembrando sempre que a gente não pode interferir na questão da medicação sem uma orientação, tá? Eu falo com os pacientes porque eu já trabalho com isso há muitos anos. Mas para vocês, o indicado seria encaminhar para psiquiatra, para algum psiquiatra. Porque até o desmame do antipsicótico, por exemplo, é diferente do desmame do antidepressivo. Então, para vocês, sempre lembrando isso, o encaminhamento é sempre mandar para o psiquiatra, né? E ficar de olho nos efeitos e no diagnóstico e no medicamento que é feito, certo? Mas eu só faço isso porque realmente eu já tenho experiência, enfim, tá certo? Na segunda-feira eu vou colocar outros vídeos, já da semana que vem. Vou tentar entrar mais um pouco nessa questão das medicações, trazer algumas medicações
e os efeitos dela e tal. Acho que isso é importante para vocês saberem, frisarem isso. Então, na próxima aula, a gente vai ainda trabalhar um pouquinho de antipsicótico. E já essa semana vamos começar um outro tipo de medicação, certo? Um beijo a todos, bom final de semana. Esqueci de colocar a explicação sobre esse último item aqui, essa última coluna aqui, que são os antimuscarínicos. Os antimuscarínicos, eles têm como efeito colateral alguns sintomas bem importantes que vocês vão ver que os pacientes se referem. Por exemplo, inibição da secreção do corpo, tá? Então, tanto a glândula salivar quanto as glândulas sudoríparas, elas são, e as lacrimais, elas são inibidas pelos antimuscarínicos. Então, quem tem aqui nessa grade aqui, por exemplo, 3 para antimuscarínico, então quer dizer que ele tem uma ação muito maior antimuscarínica. Então veja, a clozapina, o Deponex tem, a quetiapina tem e tiolidazina, que é o Meleril. Então tem também bastante ação, apesar de que a olanzapina também tem, a levopromazina, que é o Neosine, e a clopromazina. Então nós temos aí alguns medicamentos que têm uma força grande antimuscarínica. E aí vocês vão ver que os pacientes se referem a esse tipo de sintoma. Por exemplo, boca seca, eles estão sempre tendo que tomar água, eles não choram, dificilmente eles choram, porque as glândulas lacrimais são bloqueadas. Existe sintomas como a taquicardia, a midríase, que é a dilatação da pupila. Então, a pessoa que toma alguns antipsicóticos, que vocês vão ver aí, né? Por exemplo, a olanzapina. Quem toma, a clozapina, o Deponex, ela tem a tendência a ter uma dilatação maior da pupila, que é a midríase. Reduz a mobilidade gastrointestinal. Então, quem tem 3 cruzinhas aí para o antimuscarínico, vocês vão ver que a pessoa é constipada. Ela dificilmente ela defeca, então ela tem que tomar uma medicação para fazer com que ela vá ao banheiro. Senão, ela não consegue ir ao banheiro, porque é o efeito adverso dessa medicação, tá? Também tem mais um efeito muscarínico, que é o relaxamento da musculatura lisa brônquica, que faz com que a pessoa tenha uma sensação, né? Uma sensação de cansaço, de ofegância. Também retenção de líquido, tá? Então, o relaxamento da musculatura lisa faz com que, dos rins, faz com que a pessoa se sinta retendo líquido. Dificilmente ela vai ao banheiro. Então, ela toma muita água e ela vai pouco ao banheiro, por conta do relaxamento da musculatura lisa. E outra coisa também em doses muito altas, você tem agitação e desorientação. Se a pessoa toma bastante medicamento, né, a dose está bem alta, você tem aí uma desorientação com as doses elevadas. Eu tenho mesmo uma paciente que ela tá tomando que ela toma quetiapina. E quando o psiquiatra aumenta a quetiapina, ela aparece com muita desorientação, ela fica agitada, fica desorientada. E isso agrava um pouco o trato com ela. Era só isso que eu queria acrescentar nessa aula, tá, gente? Um beijo e até mais.